Tudo bom, moçada? Estamos nos aproximando do final das aulas de citologia, conversando a partir de agora sobre divisão celular. Chamamos pelo nome de ciclo celular o ciclo de vida de uma célula, e o ciclo de vida de uma célula apresenta duas grandes fases, né? Você tem lá, número 1, intérfase. Intérfase é o nome do período de vida da célula em que a célula não está em divisão. E claro, você vai ter a divisão celular. Sendo que a divisão celular, ela pode ser mitose ou pode ser meiose. Bom, particularmente a conversa de hoje a respeito lá da intérfase, eu lembro para vocês que intérfase se subdivide em 3 etapas. Chama lá de G1, S e G2. Gente, o nome G vem no inglês gap, que quer dizer intervalo, e o nome S vem no inglês síntese. E nesse caso, gente, o nome S, síntese, é porque na fase S você vai ter a síntese de DNA, você vai ter a replicação do DNA. E no caso, se S é síntese de DNA, G, gap, intervalo, é um intervalo na produção do DNA, em G1 e G2. Você não produz DNA, entretanto, não quer dizer que a célula esteja em repouso. Você vai produzir RNA, transcrição, você vai produzir proteínas, tradução. Então, às vezes, a galera quer te enganar nas questões, comentando que G1 e G2 não tem duplicação do DNA, são períodos de repouso na célula. Não, não. Pode ser que em G1 e G2 não duplica o DNA, mas o metabolismo da célula continua a 1000 por hora, produzindo RNA, produzindo proteínas. Em relação ao lance da replicação do DNA, é aquela história, né? Em G1, nós vamos ter cromonemas no estado de cromonema simples, cada um deles apresentando apenas uma única molécula de DNA, ou seja, uma única cromátide, apenas um DNA. E aí, né, gente, em S, nós vamos duplicar o DNA. No que em S, a gente duplica o DNA. Em G2, nós teremos os cromonemas duplos. Nesse caso, o cromonema duplo, né? Agora você vai ter uma molécula de DNA. Você vai ter 2 moléculas de DNA. E nesse caso, gente, ligadas pelo centrômero, 2 cromátides irmãs, 2 moléculas de DNA idênticas, né? 2 DNAs idênticos. Opa, quando a gente fala da replicação do DNA, lembra dessa história, moçada? Que a replicação do DNA é semiconservativa? Você tem o DNA aqui representado em dupla hélice, vou representar o DNA em modelo de escada. Para você fazer a duplicação do DNA, tem várias enzimas envolvidas. A principal é a DNA polimerase. Então a gente vai separar as 2 fitas. E no que você vai lá e separa as 2 fitas, a enzima DNA polimerase, ela vai lá adicionar novos nucleotídeos. Adenina pareia com timina. E aí eu fiz um DNA novo. Timina pareia com adenina, e aí eu fiz um DNA novo aqui na brincadeira. E alguém que está prestando atenção no que eu disse, deve estar pensando, meu Deus, como o Landim é burro. O Landim errou. Timina era para ser com adenina, ele colocou guanina. Eu errei. Às vezes a enzima DNA polimerase também erra. Pelo menos quando a enzima DNA polimerase erra, ela vai lá e conserta. Então errou, ela vai lá então e consertou. E de novo alguém pensa, Landim idiota, ele consertou o lado errado, porque era para ter ficado até, e no que ele consertou o lado errado, ficou GC aqui na brincadeira. Pois é, né, gente? Eu errei, a DNA polimerase também erra, e quando ela erra, o nome disso é mutação. A imensa maioria das mutações acontecem devido a erros na duplicação do DNA, devido a erros na enzima DNA polimerase. A enzima DNA polimerase ela é super precisa,
ela é super difícil de cometer erros, mas, moçada, ela comete erros de vez em quando. Daí, a lembrança importantíssima para vocês nesse momento é que a maioria, a imensa maioria das mutações ocorre por erros na duplicação do DNA. Quando a gente fala em erros na duplicação do DNA, através lá da enzima DNA polimerase. Então é muito difícil de ela cometer erros. Mas de vez em quando, ela vai lá e comete erros, como a gente estava descrevendo bem aqui. E, gente, quando você comete esse erro e você acaba tendo uma mutação, gente, eu me preocupo. Eu me preocupo por alguns motivos. Primeiro, pode ser que essa mutação crie um gene defeituoso, que passe lá para um descendente meu, e com isso meu filho, por exemplo, Deus me livre, poderia nascer com um determinado problema de saúde devido à mutação. E outro medo que eu tenho é que essa mutação atrapalhe a divisão celular e gere um quadro de câncer. Nem toda mutação gera câncer, mas todo câncer é resultado de mutação. Então a gente sabe que o câncer é a perda no controle da divisão celular. Quando você trabalha, moçada, nessa perda do controle da divisão celular devido a mutações nos genes reguladores da divisão celular. Então existem vários genes que regulam a divisão celular. E o resultado, gente, que quando você tem o câncer, quando você tem essa perda no controle da divisão celular, toda vez devido a mutações nos genes reguladores, o câncer acaba promovendo uma divisão celular desordenada. Uma divisão celular descontrolada. As células se multiplicam até o fim do mundo, até matar o paciente. Né? Daí, como eu estava falando, o meu medo, né? Eu tenho medo, por exemplo, lá, quando eu sofro uma mutação, de ter algum gene mutante que possa passar para um filho meu, um descendente meu, e causar algum problema. Eu tenho medo de eu ter essas mutações em genes que regulam a divisão celular, medo de eu perder o controle da divisão celular, e com isso, gente, a divisão celular passar a acontecer de modo desordenado, passar a acontecer na doida, e com isso um câncer aparecer. Eu sou tão estressado com a possibilidade de câncer que eu vou ficar prestando atenção com muito cuidado nas mutações que podem acontecer na duplicação do DNA, que acontece exatamente no período S da intérfase. E é por isso, moçada, que ao longo do ciclo celular existe uma série de checkpoints, existe uma série de pontos de checagem, onde, como o nome autoexplicativo coloca, os pontos de checagem. Eles vão verificar se está tudo bonitinho, se está tudo direitinho para a divisão celular acontecer. Gente, eu prefiro que minha célula morra do que ela sofra uma mutação. Né? Tudo bem, estou sendo muito radical, mas entenda. Se uma célula minha morrer, eu tenho 70 trilhões de células. Uma mais, uma menos, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Agora, se uma célula minha sofrer uma mutação e virar um câncer, ela pode levar todas as outras a morrer. Então, por isso que eu prefiro que minha célula morra do que ela vire cancerosa. Se ela morrer, eu tenho várias outras aí para compensar. Se ela virar cancerosa, ela pode matar o organismo inteiro. Daí, os pontos de checagem, eles vão estar prestando atenção nisso, né? A possibilidade de mutações, exatamente para poder prevenir a ocorrência de câncer nesse caso. Você tem dois pontos de checagem principais, quando a gente fala nesses pontos de checagem. Primeiro ponto de checagem acontece lá no final de G1. E esse ponto de checagem no final de G1, ele vai verificar duas coisas. Número 1, ele verifica se há o que nós chamamos de fatores de crescimento. Gente, o termo fatores de crescimento designa substâncias que estimulam a divisão celular, que estimulam a mitose. Tanto é que nós temos duas possibilidades. Se não há fatores de crescimento, o resultado é que a célula ela entra em
G0. A gente, moçada, pronuncia G0. Dizer que a célula está em G0 é dizer que ela está fora do ciclo celular, é dizer que essa célula, ela não se divide. Nem está se preparando para se dividir. Cuidado, que a galera tem a mania de querer achar que G0 é a célula inativa. Não, a célula pode estar perfeitamente ativa e ainda assim em G0. G0 não quer dizer que ela está inativa, G0 quer dizer que ela não está se dividindo, nem se preparando para se dividir. Algumas células ficam em G0 para sempre. Na classificação de bisozero, são aquelas células permanentes, né? Neurônios nunca vão se dividir. Células musculares estriadas nunca vão se dividir. Então elas vão estar em G0 indefinidamente. Algumas células ficam em G0 temporariamente. Pega, por exemplo, um fibroblasto. Fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo e nesse exato momento, meus fibroblastos estão quietinhos. Eles estão em G0, nesse caso, eles não estão se dividindo. Entretanto, se eu me cortar, o que vai acontecer é que eu vou precisar cicatrizar. E a cicatriz é feita de tecido conjuntivo. E nesse caso, para você cicatrizar, os fibroblastos que estavam em G0 saem de G0, voltam para o ciclo celular, se multiplicam para poder exatamente produzir uma cicatriz e consertar o corte. Ou seja, o neurônio está em G0 para sempre. Ele nunca vai se dividir no adulto. O fibroblasto está em G0 temporariamente. Ele está em G0 agora, mas se houver necessidade, ele sai de G0, volta para o ciclo celular. Bom, se por outro lado existem fatores de crescimento, se há fatores de crescimento, o que acontece então, moçada, nesse caso, é que a célula vai para S. Ela segue para o período S, ela continua com o ciclo celular. Sem fatores, G0. Com fatores, então ela vai entrar em S para duplicar o DNA e continuar a brincadeira. O primeiro ponto de checagem, o primeiro checkpoint, ele ainda vai verificar outra coisa. Ele vai verificar se existe DNA danificado, se existe DNA alterado, se existe DNA mutante no indivíduo. Ora, moçada, duas possibilidades. Se existe DNA mutante, como eu estava dizendo, prefiro que minha célula morra do que ela seja mutante. Se uma célula minha morrer, eu tenho várias outras para compensar. Se uma célula minha mutante virar um câncer, pode matar todas as outras. Daí, se você tem DNA mutante, o que acontece é que tem uma proteína chamada de P53 que ela induz a apoptose. Ela induz a morte celular programada e com isso, moçada, a célula ela é orientada a se suicidar. Né? Eu mando a célula se matar para evitar que essa célula mutante continue se multiplicando e essas mutações que poderiam atingir os genes reguladores da divisão celular poderiam resultar num quadro de câncer. Lembrando para vocês de apoptose. Lembrando para vocês do suicídio celular, a morte celular programada. Já falei sobre isso em outras ocasiões, entretanto, eu faço questão de lembrar. A apoptose, ela pode acontecer de dois jeitos, né? A autólise, sendo que quando a gente fala em autólise, ela acontece através da ruptura de lisossomos. Gente, a autólise, ela tem lados positivos e tem lados negativos. O lado positivo da autólise é que quando você tem lá a ruptura de lisossomo, isso aqui acontece sem gasto de energia. Ou seja, é econômico. Outra coisa interessante é que ela vai lá e mata várias células de uma vez. Ou seja, se você quiser matar várias células de uma vez, você trabalha com autólise. Então, questão de praticidade, não gasta energia, mata várias células de uma vez. O problema é que mata a célula que você quer e às vezes a célula que você não quer, né? Porque uma vez que o lisossomo ele arrebenta, no que o lisossomo rompe, derrama as enzimas digestivas, derrama ácido e mata a célula, quem tiver ao redor morre junto. Mas quando eu quero matar várias células, eu trabalho com autólise. Quando eu quero matar várias células de uma lapada só,
eu trabalho com autólise que nem, por exemplo, no desaparecimento da cauda do girino, na regressão das membranas interdigitais nos fetos, nos embriões humanos, né? Quando a membraninha entre os dedos vai acabar desaparecendo, então você trabalha com autólise. Só que você tem, além da autólise, a apoptose propriamente dita. Quando a gente fala em apoptose propriamente dita, aí, gente, para quem não lembra, ela acontece através de um corpo chamado de apoptossomo. Sendo que nessa brincadeira do apoptossomo, ele é um complexo enzimático derivado das mitocôndrias, um conjunto de enzimas que vem das mitocôndrias. E ele, moçada, tem lados positivos e lados negativos. O lado negativo é que ele trabalha com gasto de energia, ou seja, ele desmonta a célula, mas ele vai gastar energia no processo. A vantagem é a precisão. Ele mata uma célula de cada vez. Ou seja, quando eu quero matar várias células de uma vez, eu trabalho com autólise. Quando eu quero matar uma única célula de cada vez, por exemplo, eu não quero afetar todas as células. Aquela célula que virou cancerosa, eu quero matar ela. Então, especificamente aquela célula que virou cancerosa, eu vou matar essa célula. Nesse caso, eu vou gastar energia no processo e o apoptossomo trabalha nisso. Então, a apoptose pode ser autólise pelo lisossomo, sem gasto de energia e matando várias células de uma vez, ou a apoptose propriamente dita, que é o caso aqui da prevenção ao câncer. O complexo enzimático derivado das mitocôndrias, o apoptossomo, gasta energia para desmontar aquela célula especificamente. Então isso aqui, no caso da apoptose propriamente dita, é exatamente o que está acontecendo quando eu trabalho com a proteína P53, que vai estimular isso. Então isso aqui, exatamente na eliminação de células mutantes, de células potencialmente cancerígenas, de células potencialmente capazes de originar um câncer. Bom, estava comentando, né, que no primeiro ponto de checagem eu vou verificar se tem fatores de crescimento. Se você não tem fatores, vai para G0. Se tem, vai para S. E vou verificar se existe DNA mutante. Se tem DNA mutante, eu mando a célula dar um tiro na cabeça dela, eu mando a célula se suicidar através da apoptose. Se, entretanto, não há DNA mutante, beleza, moçada? O DNA está todo bonitinho, lindinho, fofinho, cheirosinho, então você vai lá, segue para S. Em S, a gente duplica o DNA, e depois de S, moçada, a gente vai ter o segundo ponto de checagem. O segundo checkpoint, ele acontece no início de G2, ou seja, logo depois de S, né? É G1, S, G2. Então, tem o primeiro ponto de checagem no finalzinho de G1. Em S eu duplico o DNA. E logo depois do DNA ser duplicado, eu vou ter aqui um outro ponto de checagem. No segundo ponto de checagem, eu vou verificar duas coisas. Eu vou verificar, número 1, se existe DNA que eu esqueci de duplicar. Será que eu dupliquei o DNA todo? Será que existe DNA não replicado? Duas possibilidades. Se existe DNA que não foi duplicado, eu tenho a segunda chance. Então eu vou lá replicar esse DNA. Se, entretanto, não existe DNA não replicado, ou seja, se todo o DNA foi copiado adequadamente, a gente então segue para a divisão celular. E, gente, outra coisa que eu vou verificar no segundo ponto de checagem é se existe DNA mutante. Notem como a gente é preocupado com a possibilidade do câncer. Por duas vezes, eu vou verificar se tem DNA mutante. Eu vou verificar se existe DNA mutante no primeiro ponto de checagem e vou verificar se existe DNA mutante no segundo ponto de checagem. Mesmo esquema. Se existe DNA mutante, prefiro que minha célula morra do que ela fique cancerosa. Então, a proteína
P53 e induz a apoptose. Nesse caso, moçada, a gente então vai lá eliminar as células mutantes. Se, entretanto, não existe DNA mutante, se o DNA está todo bonitinho, fofinho, cheirosinho, então ele vai lá, moçada, seguir para a divisão celular. Então, segundo ponto de checagem, se tem DNA que não foi duplicado, eu vou duplicar. Se não tem, segue para a divisão. Se tem DNA mutante, manda a célula se matar. Se não tem DNA mutante, segue para a divisão celular. Se tudo isso acontece direitinho, eu evito que o câncer aconteça. Eu tenho duas chances para pegar a célula mutante e mandar a célula se matar. Duas chances de pegar a célula mutante e mandar a célula se matar. Mas, gente, e se você tiver falhas nos pontos de checagem? Se você tiver falhas nos pontos de checagem em si, eita, moçada, se você tiver falhas nos pontos de checagem, quer dizer que as mutações, elas continuam, a célula mutante não é eliminada, e com isso ela pode acumular novas mutações até virar um câncer. Se nesse caso você tem falhas nos pontos de checagem, se você tem falhas nos checkpoints, o que acontece é que células mutantes, simplesmente, elas não são eliminadas. Nesse caso, não apenas elas não morrem, como elas, moçada, podem se multiplicar. E nessa brincadeira de se multiplicar, elas acumulam novas mutações. No que essas células, gente, mutantes, elas não morrem, elas não fazem a apoptose por algum processo errado no ponto de checagem. Ela multiplica e ela acumula novas mutações. Se você tiver entre 3 e 20 mutações nos genes reguladores de divisão celular, o resultado, moçada, é que você vai ter um câncer aparecendo. Quem são esses genes reguladores da divisão celular? Basicamente, moçada, 2 genes principais, ou na verdade 2 conjuntos de genes que regulam a divisão celular, os chamados proto-oncogenes. Sendo, gente, que os proto-oncogenes, eles são genes normais, né? Quando eles sofrem mutações para o câncer, eles podem ser chamados de oncogenes. O nome onco quer dizer câncer na brincadeira. E você tem os genes supressores de tumor, também chamados, moçada, de genes P53. Ou seja, os genes que regulam a apoptose. Então, para você ter câncer, não é uma mutação que acontece, várias mutações, em genes como os proto-oncogenes, os genes supressores de tumor, e com isso o câncer ele vai estar acontecendo. Esses 2 conjuntos de genes que eu acabei de mencionar, que eu acabei de descrever para vocês, então assim, né? Proto-oncogenes. O que é que esses jovens fazem da vida? Eles vão lá, regulam a divisão celular propriamente dita. Se esses jovens sofrem mutações, eles passam a ser chamados oncogenes. E no que eles viram oncogenes, a gente passa a ter uma divisão celular descontrolada. Ou seja, as células vão se multiplicando na doida até matar o paciente. E, gente, no caso lá dos genes supressores de tumor ou genes P53, os genes supressores de tumor, também chamados de genes P53, o que é que esses caras fazem da vida? Ora, gente, eles produzem aquela proteína P53. No que eles produzem a proteína P53, eles vão induzir a apoptose.
O resultado, se esses jovens sofrem mutações, células cancerosas não vão fazer a apoptose. O resultado é que no que as células cancerosas não fazem a apoptose, aquele comando que a gente tinha dado para a célula se matar, ela ignora. Gente, ela ignora, ela continua se multiplicando. Então as células se multiplicam descontroladamente e ainda ignoram comandos de morte celular programada. Isso garante que elas podem se multiplicar para sempre. Exatamente o câncer. Quando ele trabalha dentro disso aqui. Várias e várias mutações, falhas nos pontos de checagem. As células vão acumulando mutações. Quando várias mutações se acumulam nos proto-oncogenes, nos genes supressores de tumor, um câncer vai estar aparecendo. Proto-oncogenes, mutantes, viram oncogenes, perde o controle da divisão. Genes supressores de tumor, mutantes, células cancerosas não fazem apoptose. E tudo isso aqui está entre os principais efeitos que o câncer ele vai acabar tendo. Então, mais ou menos como se dá a origem do câncer, uma desregulação em relação ao ciclo celular.